A porta do Le Ciel Étoilé parecia uma fronteira para outro mundo, pesada, de carvalho escuro com um puxador de latão polido que brilhava sob a iluminação suave da entrada. Do lado de dentro, o som era abafado, o tilintar distante de talheres de prata, o murmúrio baixo de conversas importantes e uma melodia de piano suave que parecia ter sido composta para custar dinheiro. Do lado de fora, eu era apenas um homem numa rua movimentada de São Paulo. Do lado de dentro, eu era um problema. Senhor, receio que haja um código de vestimenta, disse o gerente, um homem chamado Ricardo, cujo nome eu descobriria mais tarde. Ele não disse isso com pesar, mas com um prazer mal disfarçado. Seus olhos, pequenos e frios, percorreram meu traje, calças de sarja de cor neutra, uma camisa de algodão simples, sem marca visível, e sapatos confortáveis que viram mais quilômetros de chão de fábrica e canteiros de obras do que de tapetes persas. Roupas que custavam mais do que o terno mal ajustado dele, mas que não gritavam seu preço. Para ele, eu era invisível, ou pior, indesejável. Eu tenho uma reserva, respondi calmamente, mantendo meu tom neutro, uma habilidade que aprimorei em inúmeras salas de negociação. Arthur Mendes. Ele folheou seu tablet com um floreio desdenhoso, seus dedos pairando sobre a tela. Ah, sim, Sr. Mendes, uma mesa para um. Ele pronunciou como se fosse uma condição médica. Entendo. No entanto, o nosso estabelecimento preza por um certo padrão. Talvez da próxima vez o senhor possa se adequar. O ar ao nosso redor ficou denso. A anfitriã, uma jovem que parecia ter sido esculpida em gelo, olhava para um ponto vago acima do meu ombro. Um casal que esperava atrás de mim, pingando em marcas de grife, trocou um sorriso de superioridade. A humilhação era uma onda quente que subia pelo meu pescoço. Não era raiva, ainda não. Era a velha e familiar ferroada de ser julgado, de ser considerado inferior. Uma sensação que eu pensei ter deixado para trás há 30 anos, numa pequena cidade no interior, onde o sobrenome da sua família definia seu valor. Eu dirigi por 40 minutos para vir aqui. Eu disse, ainda calmo, tenho certeza de que podemos encontrar uma solução. A solução, disse Ricardo, inclinando-se ligeiramente, seu hálito cheirando a café e arrogância, é que o senhor se retire discretamente. Não queremos causar uma cena. Foi então que a raiva começou a borbulhar, fria e precisa, sob a superfície. Eu olhei para além dele, para o interior do restaurante. Mesas cobertas com toalhas de linho brancas, taças de cristal brilhando, garçons deslizando silenciosamente como sombras. Era um templo dedicado à autoindulgência, construído sobre a premissa de que valor e aparência eram a mesma coisa. Eles haviam cometido um erro fundamental de avaliação. Tudo bem, eu disse, e o alívio no rosto dele foi quase cômico. Você está certo. Não vamos causar uma cena. Eu me virei. Passei pelo casal presunçoso e empurrei a pesada porta de carvalho para a noite paulistana. O som da cidade me atingiu. Buzinas, sirenes, a vida real e pulsante. Fiquei na calçada por um momento, olhando para a placa dourada e iluminada. Le Ciel Étoilé. O céu estrelado. Que piada. Eles não tinham ideia de quem eu era, mas estavam prestes a aprender. Puxei meu celular do bolso. O mesmo aparelho simples e funcional que eu usava há 3 anos. Rolei pelos contatos e disquei o número do meu assessor financeiro. Moreira, eu disse quando ele atendeu. Boa noite, preciso de um favor. Quero que você descubra quem é o proprietário do prédio na Avenida Europa, número 452. Houve uma pausa. O prédio do Le Ciel Étoilé? Perguntou Moreira, sua voz uma mistura de curiosidade e profissionalismo. Esse mesmo. Confirmei, meus olhos fixos na placa brilhante. Quero comprá-lo. Não me importo com o preço. Apenas resolva. Meu nome é Arthur Mendes e eu não construí meu império sendo o homem mais bem vestido da sala. Eu o construí sendo o mais subestimado. Nasci em uma família que não tinha nada além de dívidas e um sobrenome manchado. Meu pai trabalhava em turnos duplos em uma fábrica de tecidos, o cheiro de óleo e suor impregnado em suas roupas e em sua alma. Minha mãe fazia pequenos trabalhos de costura, seus dedos perpetuamente picados por agulhas. Cresci com o som da máquina de costura dela como trilha sonora da minha infância,
e o peso silencioso das contas não pagas como um cobertor. O luxo para nós era ter carne na mesa 2 vezes por semana. Roupas novas eram um sonho distante. Eu usava os sapatos gastos do meu irmão mais velho e calças remendadas pela minha mãe. A humilhação não era um evento isolado. Era o ar que eu respirava. Lembro-me de ter sido ridicularizado na escola por meu lanche, um simples pão com manteiga, enquanto outros tinham sanduíches elaborados. Lembro-me do olhar de pena dos professores e do desdém dos pais dos meus colegas. Essas primeiras experiências não me amarguraram. Elas me forjaram. Aprenderam-me a olhar além da superfície, a ver o valor real nas coisas e nas pessoas, não o valor percebido. Enquanto meus colegas sonhavam com carros velozes e roupas da moda, eu sonhava com independência. Eu sonhava com um dia em que ninguém poderia me julgar pelo que eu não tinha. Comecei a trabalhar aos 14 anos, entregando jornais antes do amanhecer, o frio cortando minhas mãos. Cada moeda que eu ganhava era uma pequena vitória, uma gota no balde da minha ambição. Eu não gastava com doces ou gibis, eu guardava. Aos 18 anos, usei minhas economias para fazer um curso técnico de programação, enquanto meus amigos iam para festas. Eu passava as noites em frente a um monitor antigo, aprendendo linguagens de código que pareciam a chave para um novo universo. Minha primeira grande oportunidade veio na forma de uma pequena empresa de logística que estava lutando para modernizar seus sistemas. Eles não podiam pagar uma grande empresa de tecnologia, então me contrataram, um jovem faminto e barato. Trabalhei dia e noite, dormindo no chão do escritório, movido a café e pela determinação feroz de provar meu valor. Criei um sistema de gerenciamento de estoque que revolucionou a eficiência deles. Eles não apenas me pagaram, eles me deram uma pequena participação na empresa. Esse foi o começo. Usei esse sucesso para alavancar o próximo, e o próximo. Fundei minha própria empresa de tecnologia, a Soluções Vértice, em uma garagem alugada, com móveis de segunda mão e uma equipe de 2 outros jovens programadores que compartilhavam minha visão e minha ética de trabalho. Passamos anos na obscuridade, reinvestindo cada centavo de lucro, construindo uma reputação de confiabilidade e inovação, não de ostentação. Hoje, a Soluções Vértice é uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina, com escritórios em 5 países. Eu poderia comprar ilhas, jatos particulares e 1000 ternos de grife. Mas eu não o faço. Aquele garoto com o pão com manteiga ainda vive dentro de mim. Ele me lembra que o verdadeiro valor não está no brilho do tecido, mas na força do fio. Eu dirijo um carro sólido e confiável, não um esportivo chamativo. Moro em uma casa confortável, mas não em uma mansão palaciana. E visto roupas que são feitas para durar, não para impressionar. O Le Ciel Étoilé não foi uma escolha aleatória. Hoje seria o aniversário da minha mãe. Ela faleceu há 10 anos, antes de ver a magnitude do que eu havia construído, mas não antes de me ensinar tudo o que importava sobre dignidade e trabalho duro. Ela adorava a ideia de lugares chiques, embora nunca tenha tido a chance de frequentar um. Ela costumava recortar fotos de restaurantes de revistas, sonhando com o dia em que poderia comer em um lugar com toalhas de mesa de verdade. Ir ao Le Ciel Étoilé era uma pequena peregrinação silenciosa para mim. Uma forma de compartilhar um pouco do meu sucesso com ela, em espírito. Eu só queria uma refeição tranquila. Um momento para lembrar dela e do quão longe eu tinha chegado. Eu não estava lá para ser visto. Não estava lá para exibir minha riqueza. Eu estava lá para honrar uma memória. A ironia da situação era esmagadora. Fui expulso de um lugar que simbolizava o sonho da minha mãe, por não parecer pertencer, quando, na realidade, eu poderia comprar e vender aquele lugar antes que o gerente, Ricardo, terminasse sua sobremesa. A forma como ele me olhou, a forma como os outros clientes riram, desencadeou algo que eu mantive adormecido por muito tempo. Não era apenas a humilhação do momento. Era o eco de todas as humilhações passadas. Enquanto eu estava na calçada, com o telefone pressionado contra a orelha, a voz de Moreira soando distante, eu não senti apenas raiva. Senti uma clareza fria. Ricardo e as pessoas como ele não entendiam a linguagem do caráter ou da substância. Eles só entendiam uma língua, a do poder. E eu estava prestes a lhes dar uma aula intensiva. A semana seguinte foi um exercício de contenção e poder invisível.
Por fora, minha vida continuou como sempre. Reuniões na Vértice, análises de projetos, telefonemas com equipes internacionais. Por dentro, uma operação silenciosa e massiva estava em andamento, orquestrada por Moreira com a precisão de um cirurgião. Arthur, o prédio pertence a um conglomerado imobiliário, o Grupo Alta Vista. Moreira me informou na manhã seguinte, sua voz crispada pela linha segura. Eles não estão vendendo ativamente. O imóvel é uma joia da coroa no portfólio deles, rendimento de aluguel estável, localização privilegiada. Toda joia tem um preço, Moreira, respondi, observando a cidade acordar do meu escritório no 3º andar. Qual é o deles? A avaliação mais recente coloca o prédio em torno de 80 milhões de reais. Mas eles não vão vender por isso. Seria admitir que precisam do dinheiro. Ofereça 120 milhões. Em dinheiro. Fechamento em 1 semana. Houve um silêncio do outro lado da linha, quebrado apenas por um leve assobio. Isso é um prêmio de 50%, Arthur. É agressivo. É educacional, Moreira. Considere isso uma taxa de matrícula. Eu quero aquele prédio. Faça acontecer. A beleza de ter recursos quase ilimitados não é a capacidade de comprar coisas, mas a capacidade de comprimir o tempo. O que levaria meses de negociação, due diligence e financiamento, nós faríamos em dias. Moreira montou uma equipe de advogados e analistas que trabalhou 24 horas por dia. A primeira oferta foi rejeitada como esperado, uma recusa educada citando valor estratégico de longo prazo. Eles estão blefando, eu disse a Moreira. Estão esperando que a gente aumente a oferta. Não vamos. Em vez disso, usei uma tática diferente. Moreira, através de canais discretos, deixou vazar para a imprensa financeira que um investidor anônimo estava fazendo uma oferta hostil por uma propriedade-chave do Grupo Alta Vista. A notícia, embora pequena, criou uma onda. Os acionistas do Alta Vista ficaram nervosos. Por que a diretoria recusaria um prêmio de 50% em um ativo? Haveria algo de errado com a empresa que eles não sabiam? 2 dias depois, o CEO do Grupo Alta Vista ligou para Moreira. A conversa foi, segundo Moreira me contou mais tarde, muito mais humilde. Enquanto isso, eu vivia em um estado de calma fria. Lembrei-me do rosto de Ricardo, o gerente, o desdém em seus olhos, a satisfação em sua voz ao me dispensar. Ele não era apenas um funcionário seguindo regras. Ele era um guardião do portão, um pequeno tirano em um pequeno reino de veludo e cristal, que extraía seu poder fazendo os outros se sentirem pequenos. Ele não me conhecia. Não sabia nada sobre a jornada que me levou à sua porta. Ele viu um par de calças de sarja e tirou uma conclusão que selou seu destino. Na quarta-feira, Moreira ligou. Eles aceitaram. 125 milhões. Eles querem apenas mais 5 para salvar as aparências. Concedido, eu disse sem hesitar. Quando assinamos? Sexta-feira. O prédio será oficialmente seu na segunda-feira de manhã, às 9h. Naquela noite fui para casa e abri uma garrafa de vinho que valia mais do que o salário mensal de Ricardo. Não para celebrar, mas para brindar à memória da minha mãe. Conseguimos, mãe, sussurrei para a sala vazia. Comprei um lugar com toalhas de mesa de verdade, e estou prestes a limpá-lo. No sábado, um dia antes de a minha propriedade se tornar oficial, fiz algo que alguns poderiam considerar mesquinho. Eu considerei pesquisa de mercado. Liguei para o Le Ciel Étoilé para fazer uma reserva para a semana seguinte. Lamento, senhor. Estamos completamente lotados, disse a anfitriã com uma voz ensaiada. Entendo, eu disse. Poderia verificar para a próxima quarta-feira por volta das 8, para 2 pessoas, em nome de Arthur Mendes. Houve uma pausa. Mendes. Ah, senhor. Como nosso gerente explicou, temos um código de vestimenta rigoroso. Eu sei qual é o seu código de vestimenta, interrompi, a frieza na minha voz fazendo-a vacilar. Apenas verifique a reserva, por favor. Ela voltou depois de um momento, o tom gelado substituído por uma confusão hesitante. Senhor, parece que há uma nota em seu nome. Do gerente, Ricardo, diz, para não aceitar reservas. Obrigado, era tudo o que eu precisava saber. Eu desliguei, um sorriso fino no rosto. Ele não apenas me expulsou. Ele me colocou na lista negra. Ele não apenas aplicou uma política.
Ele tornou pessoal. Isso tornava o que estava por vir não apenas um negócio, mas uma justiça poética. Na segunda-feira de manhã, às 9h01, Moreira me enviou uma mensagem de texto. É seu. Parabéns, proprietário. Eu não respondi. Em vez disso, levantei-me da minha mesa vestindo exatamente a mesma roupa que usara na semana anterior e desci para o meu carro. Era hora de voltar ao Le Ciel Étoilé, mas, desta vez, eu não estava pedindo para entrar. Eu estava vindo para tomar posse. Cheguei ao restaurante às 10 da manhã, um horário estranho, entre o fim da limpeza do café da manhã e o início da preparação para o almoço. A porta de carvalho estava destrancada. Eu entrei. O ar estava pesado com o cheiro de produtos de limpeza e café velho. Vários funcionários estavam polindo taças e arrumando mesas. Eles pararam e olharam para mim, uma figura incongruente em seu mundo coreografado. A mesma anfitriã da semana anterior se aproximou, o rosto uma máscara de desaprovação. Senhor, não estamos abertos. E de qualquer forma, o gerente deixou instruções claras. Eu gostaria de falar com o gerente e com o proprietário do restaurante. Eu disse, minha voz ecoando no espaço silencioso. Diga a eles que o proprietário do prédio está aqui para uma inspeção. A palavra proprietário pairou no ar como fumaça. A confiança da anfitriã vacilou. Ela gaguejou algo e correu para os fundos. Minutos depois, Ricardo apareceu, o rosto vermelho de irritação. Olha aqui, eu não sei que tipo de jogo você está jogando, mas eu já te disse... Ele começou, sua voz alta e agressiva. Ele parou no meio da frase quando viu quem estava atrás de mim. Moreira havia entrado silenciosamente, acompanhado por 2 homens de terno escuro que pareciam ter sido esculpidos em granito. Moreira segurava uma pasta de couro. Ricardo, não é? Disse Moreira com uma calma mortal. Este é o senhor Arthur Mendes. Ele é seu senhorio. E ele gostaria de uma palavra. O sangue sumiu do rosto de Ricardo. Sua boca se abriu e fechou como a de um peixe fora d'água. Ele olhou para mim, para minha camisa simples e calças de sarja, e a realização o atingiu com a força de um golpe físico. A cor de seus olhos mudou de raiva para descrença e depois para um pânico abjeto. Nesse momento, um homem mais velho e corpulento saiu dos fundos, enxugando as mãos em um avental. O que está acontecendo aqui? Quem está causando problemas? Era Jean-Pierre, o chefe e proprietário do restaurante, um homem cuja reputação culinária era quase tão grande quanto seu ego. Senhor Dubois, disse Moreira adiantando-se. Meu nome é Joaquim Moreira, sou o assessor do Sr. Mendes, o novo proprietário deste edifício. Estamos aqui para discutir os termos do seu contrato de aluguel. Jean-Pierre olhou de Moreira para mim, sua expressão azedando. Novo proprietário? Impossível. Eu tenho um contrato com o Grupo Alta Vista. Tinha, corrigiu Moreira, abrindo a pasta e deslizando a escritura pela mesa mais próxima. O Grupo Alta Vista vendeu a propriedade. A transferência foi finalizada esta manhã. O Sr. Mendes é o novo proprietário. Jean-Pierre pegou o documento, seus olhos percorrendo as assinaturas e selos. O silêncio na sala era absoluto. Os funcionários que antes poliam taças agora estavam congelados, observando o drama se desenrolar. Ricardo parecia que ia desmaiar. Finalmente, eu falei. Minha voz era baixa, mas carregava o peso de 125 milhões de reais. Sr. Dubois, tenho más notícias, eu disse olhando diretamente para o chefe. Seu contrato de aluguel tem uma cláusula de rescisão por conveniência do proprietário, mediante uma reestruturação ou reforma significativa do imóvel. Eu estou exercendo essa cláusula. O quê? Gaguejou Jean-Pierre. Você não pode. Este restaurante é minha vida. Sua vida está em um prédio que agora é meu, respondi friamente. E eu decidi que o prédio precisa de uma reforma permanente. A partir de hoje, o Le Ciel Étoilé está fechado. O caos explodiu. Jean-Pierre começou a gritar em uma mistura de português e francês. A anfitriã começou a chorar, e Ricardo, o pequeno tirano, finalmente encontrou sua voz, uma voz trêmula e suplicante. Senhor Mendes, por favor, foi um mal-entendido. Eu não sabia, eu sinto muito. Eu me virei lentamente para encará-lo, saboreando cada segundo de seu desmoronamento. Um mal-entendido? Não, Ricardo. Foi um julgamento.
Você me julgou pela minha capa e descobriu que não gostava da história. O problema é que você não se deu ao trabalho de ler além do primeiro parágrafo. Eu vou ser o primeiro a admitir, não entendo muito de alta gastronomia, continuei, minha voz cortando os protestos de Jean-Pierre. Mas eu entendo de negócios. E expulsar clientes pagantes com base em preconceitos de aparência é um péssimo negócio. Virei-me para Jean-Pierre. Você tem até o final da semana para remover seus equipamentos e pertences. Meus arquitetos e equipe de demolição chegam na próxima segunda-feira. Se qualquer item permanecer, será considerado abandonado e descartado. E quanto a você, Ricardo, eu disse, fixando meu olhar nele. Considere este seu aviso prévio de 2 segundos. Você está demitido. Limpe sua mesa. Ou melhor, não se preocupe, eu já a descartei para você. Com isso, dei as costas para a cena, para o chefe balbuciante e para o gerente em ruínas. Moreira e sua equipe me seguiram. Enquanto caminhávamos para a porta, ouvi o som de um copo de cristal se estilhaçando no chão. Foi a música mais satisfatória que eu já ouvi. Nos meses que se seguiram, a notícia da súbita e brutal morte do Leciel Etoilé se espalhou pelos círculos sociais e de negócios de São Paulo como um incêndio. A história oficial plantada discretamente por Moreira era que o novo proprietário do prédio tinha planos ambiciosos de reurbanização que não incluíam um restaurante. Ninguém, exceto os poucos que estavam presentes naquele dia, sabia a verdadeira razão. Eu cumpri minha palavra. Na segunda-feira seguinte, equipes de construção desceram sobre o prédio. As janelas foram cobertas. O letreiro dourado foi removido. O interior foi completamente estripado, reduzido a vigas nuas e concreto. O templo da exclusividade foi profanado. Recebi uma série de cartas frenéticas dos advogados de Jean-Pierre, ameaçando com processos. Moreira respondeu a cada uma delas com uma cópia fria e factual da cláusula de rescisão do contrato de aluguel. Eventualmente, as cartas pararam. Ouvi dizer que ele tentou abrir outro restaurante, mas a mancha do fracasso do Leciel Etoilé o seguiu, e ele nunca recuperou sua antiga glória. Quanto a Ricardo, seu destino foi menos público, mas igualmente justo. Sem uma referência e com a história de sua má conduta sussurrada nos bastidores da indústria hoteleira, ele se tornou radioativo. A última vez que ouvi falar dele, ele estava gerenciando um restaurante de hotel de gama média perto do aeroporto, um purgatório de viajantes cansados e comida medíocre. Um destino adequado para um homem cujo único talento era o desprezo. Cerca de 6 meses depois, eu estava no local da construção. O espaço que antes abrigava o Leciel Etoilé estava irreconhecível. Vigas de aço subiam em direção ao céu, e o som de trabalho e progresso enchia o ar. Eu não estava construindo outro enclave para os ricos. Estava construindo algo diferente. Os laboratórios de culinária estão quase prontos, Sr. Mendes, disse a arquiteta-chefe, uma mulher brilhante e prática chamada Lúcia, apontando para uma planta. As cozinhas comunitárias no andar de cima estarão operacionais no próximo mês. Eu transformei o local do meu maior constrangimento público no lar da Fundação Mendes Raízes. Uma organização sem fins lucrativos dedicada a fornecer educação culinária gratuita e treinamento em gestão de restaurantes para jovens de comunidades carentes. Onde um dia um homem foi julgado por suas roupas, centenas de jovens agora teriam a oportunidade de construir um futuro com base em seu talento e trabalho duro. As toalhas de mesa seriam simples, mas as oportunidades seriam ricas. Enquanto eu estava ali, observando o esqueleto do meu novo projeto, meu celular vibrou. Era um número desconhecido. Por um capricho, atendi. Alô? Disse uma voz hesitante e familiar. Senhor Mendes, é o Ricardo. Fiquei em silêncio. Eu só queria dizer... Eu sei que já faz um tempo, mas eu queria me desculpar. De verdade. Eu era um idiota. Eu estava errado. E eu paguei por isso. Eu só queria que o senhor soubesse que aprendi minha lição. A voz dele estava desprovida de sua antiga arrogância. Havia um tom de derrota genuína nela. Eu poderia ter dito muitas coisas. Poderia ter esfregado sal na ferida. Poderia ter desligado. Em vez disso, fiz algo que surpreendeu até a mim mesmo. Fico feliz em ouvir isso, Ricardo, eu disse. E minha voz era genuína. Todo mundo merece uma chance de aprender. Eu não o perdoei pelo que ele era.
Eu o perdoei porque ele não era mais aquele homem. A humilhação o havia quebrado, mas talvez, apenas talvez, o tivesse reconstruído em algo melhor. Obrigado, Senhor. Ele sussurrou, a voz embargada. Obrigado. Desliguei o telefone e olhei para o espaço movimentado à minha frente. O incidente no Le Ciel Étoilé não foi, em última análise, sobre vingança. Foi sobre valor. Tratava-se de demonstrar que o valor de uma pessoa não reside em sua aparência, mas em seu caráter, em suas ações e no impacto que ela tem no mundo. Ao tentar me diminuir, Ricardo e Jean-Pierre apenas me deram uma tela maior para pintar. Eles queriam um céu estrelado para poucos. Eu decidi construir uma fundação sólida para muitos. E essa, eu percebi, era a reforma mais permanente de todas. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você faria se estivesse no lugar de Arthur? Acha que a vingança dele foi longe demais ou foi uma lição merecida? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou desta história de justiça e superação, por favor, clique em curtir e se inscreva no canal. Fazendo isso, você me ajuda a trazer mais histórias emocionantes como esta todos os dias e garante que você não perderá nenhuma delas. Quero muito saber o que você achou. Por favor, deixe um comentário com uma classificação de 1 a 10 para esta história. Sua opinião é muito importante para mim e me ajuda a criar conteúdo que você realmente vai gostar. Não se esqueça de assistir ao vídeo que está aparecendo na sua tela agora para mais uma história envolvente. Até breve.